A paz do Senhor, mulheres no propósito de Deus. Tudo bem com vocês? Eu sou a irmã Tânia Lima e eu estou aqui hoje para compartilhar uma palavra com vocês. E essa palavra nós vamos encontrar no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, no capítulo 16. O que eu quero compartilhar com vocês é sobre as mulheres que foram ao túmulo de Jesus, após Jesus ter sido morto e sepultado. A Bíblia vai nos relatar que os discípulos, após a morte de Jesus, eles ficaram amedrontados, eles ficaram muito tristes. Todos ficaram tristes com a morte de Jesus, mas os discípulos ficaram em casa. Mas essas mulheres aqui não. A Bíblia fala que no terceiro dia que Jesus tinha sido morto, elas levantam de manhã bem cedinho, pegam as suas especiarias e vão ao túmulo de Jesus. Para quê? Para ungir o corpo do Mestre. E que eu quero compartilhar com vocês aqui nesta palavra é que no túmulo, no sepulcro de Jesus, havia alguns obstáculos. E esses obstáculos, o que me chama a atenção nesse texto, é que não impediram que essas mulheres chegassem até lá. Nós sabemos que no túmulo de Jesus foram colocados vários soldados, guardas, para guardar o túmulo de Jesus. Por quê? Porque havia um comentário que os discípulos poderiam roubar o corpo de Jesus para depois falar que Jesus tinha ressuscitado. Então eles colocaram bastante soldados. E mesmo essas mulheres sabendo disso, não impediu, não deixou com que elas parassem elas com o objetivo que elas tinham de ungir o corpo de Jesus. Esse obstáculo não parou essas mulheres e eu acho lindo isso. Outro obstáculo, aqui no versículo 3, elas mesmas vão falar e questionavam umas às outras: quem poderá remover para nós a grande pedra que fecha a entrada do sepulcro? Essas mulheres, se elas fossem pensar nesse obstáculo, elas poderiam desistir, mas elas não desistiram. A Bíblia fala que elas vão até o sepulcro, mesmo sabendo todos esses obstáculos. E esses obstáculos não impediram do objetivo que elas tinham. E eu acho lindo isso, irmãs. Eu acho lindo essa passagem na Bíblia, que mesmo sabendo, mesmo tendo os obstáculos, essas mulheres não pararam. E a Bíblia fala que quando elas chegam lá no sepulcro de Jesus, já não tinha mais soldados, a pedra já estava removida. Oh glórias, oh aleluias! Essas mulheres foram as primeiras mulheres, irmãos, a conversar com Jesus. Maria foi a primeira mulher a conversar com Jesus depois que Jesus ressuscitou. E Jesus disse para ela: vá falar para os meus discípulos que eu ressuscitei. Elas foram anunciar aos discípulos que Jesus tinha ressuscitado. Essas mulheres, minhas amadas, elas foram escolhidas para levar as boas novas da ressurreição de Jesus. Elas foram escolhidas por Deus para anunciar a ressurreição de Jesus. E nós somos as mulheres dessa geração escolhida para anunciar o que, irmã Tânia? Para anunciar que Jesus está voltando. Essas mulheres, eu aprendo com elas que elas tiveram disponibilidade para fazer a obra de Deus, para ir até o sepulcro. Elas estavam disponíveis. Que nós possamos, essas mulheres dessa geração, com disponibilidade, sabe para quê? Para anunciar que Jesus está voltando. Irmãs, nós somos as mulheres escolhidas dessa geração para falar: Jesus está voltando. Jesus vai vir nos buscar. Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir. Minha amada, aquele que te escolheu, Ele é fiel e Ele já te capacitou para você anunciar
que Ele está voltando. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe você grandemente. Um grande abraço e a paz do Senhor Jesus. Fiquem com Deus.